Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Um novo recorde e o patamar dos 81 mil pontos, ultrapassado de vez pelo Ibovespa. Confiança na economia, China crescendo, preço das commodities em expansão e valorização das ações da Petrobras e da Vale levam a Bolsa de São Paulo às alturas. No monitor do Produto Interno Bruto da Fundação Getúlio Vargas, a economia também avança. Os dados de crescimento de novembro do ano passado confirmam a tese de elevação do PIB acima de 1% em 2017. Recuperação também da indústria de São Paulo. A Fiesp diz que o chão de fábrica começa a reagir mais forte. O cenário econômico está no ar. O monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas apresentou um crescimento no mês de novembro do ano passado. O monitor do PIB é o índice de atividade econômica do Banco Central. São dois indicadores que acompanham mensalmente a evolução da economia do país e antecedem os números do Produto Interno Bruto, que são divulgados, os números pelo IBGE, sempre a cada 3 meses. É trimestral a divulgação do IBGE. O índice do Banco Central, também chamado de IBCBR, teve uma alta, nós divulgamos essa semana, referente também a novembro, de quase 0,5%. Vamos agora ver os números do monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas. Está ali, olha. Em novembro, um crescimento de 0,3%, um pouquinho menor do que o índice de atividade econômica do Banco Central, mas ainda assim positivo. No ano, o acumulado pelo monitor do PIB é de 0,8%. No ano, evidentemente, nós estamos levando em conta janeiro a novembro de 2017. Esses dados que serão adicionados de dezembro é que levam exatamente à postura, à tese de que passaremos de 1% o crescimento da economia do ano passado. Eu vou fazer de novo a menção. A gente falava, nessa época do ano não, um pouco mais inclusive, falava-se de um crescimento de 0,5%, depois da crise política de maio, falou-se em um crescimento de 0,34%. Poderemos terminar, e tudo indica, os dados são muito objetivos, terminar o crescimento da economia do ano passado acima de 1%, há quem fale de 1,1%, 1,2% do ano passado. Os números do IBGE são divulgados só no mês de março. Vamos lá, até porque o que puxou o monitor do PIB neste novembro? Está ali, 4,2% de crescimento de consumo das famílias. E formação bruta de capital fixo, ou seja, investimento de empresa em novas unidades, máquinas e tudo mais, está ali, um crescimento de quase 5%, 4,9%. Numa outra tela nós preparamos aí um outro dado que também chama atenção, porque esse é um detalhe do que cresceu no PIB segundo o monitor da Fundação Getúlio Vargas. A agricultura adicionou 0,2%, os serviços 0,1%, a indústria não teve um crescimento importante no ano passado. Embora, se a gente pegar os dados do começo do ano, ou seja, o peso negativo da indústria diminuiu para 0,1%. Ou seja, são dados que chamam a atenção. Falando em indústria, a indústria paulista, que é a mais forte do país, melhorou o nível de emprego em 2017. Um desempenho puxado pela retomada da economia que chegou à produção industrial de fato. A Vanessa Casalino tem os detalhes dos números da Fiesp diretamente da redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Vanessa, boa noite. Oi, Piotto, boa noite a você, boa noite a todos. Foram 35 mil postos de trabalho a menos no ano passado. Vagas foram fechadas, mas na menor quantidade registrada desde 2011. Lá, o saldo tinha ficado negativo em 1.500 vagas. Os números são da pesquisa de nível de emprego feita pela Fiesp e pelo Ciesp. No ano, a variação acumulada ficou negativa em 1,62%, sem ajuste sazonal. Só no mês de dezembro foram fechadas 33 mil vagas, uma queda de 1,53% em relação a novembro. Para a gente ter uma ideia, entre 2014 e 2016 foram fechadas em média 173 mil vagas por ano, segundo a pesquisa. Na análise por setores, o levantamento mostra que das 22 áreas pesquisadas, 17 tiveram resultado negativo, 4 tiveram desempenho positivo e uma ficou estável. O melhor resultado foi do setor de produtos de borracha e material plástico, saldo positivo de mais de 4 mil vagas. Produtos de metal teve o pior, uma perda superior a 10 mil postos. Piotto.
Ou seja, há uma melhora na perspectiva de que diminuiu o número de demissões no que estava ruim e é uma recuperação nos setores onde você já tinha ali um acréscimo de vagas. O emprego é sempre o último item a mostrar uma recuperação mais forte. Você se lembra que no ano passado a gente mostrou que nós tínhamos uma confiança do consumidor em alta, sobretudo porque teve a liberação das parcelas do 13º, das contas inativas do 13º, e o consumidor, evidentemente, começava a olhar também uma recuperação do emprego, uns sinais de recuperação do emprego, mas o empresário não estava tão confiante assim, ou seja, tinha um acúmulo de estoque muito grande. Nesse momento que nós temos, a gente vai continuar falando disso durante essa semana, é que o consumidor está estável em boa parte da sua confiança, mas o empresário, por quê? Os estoques diminuíram e hoje está investindo em novas unidades, começou a melhorar a confiança do empresário. É um sinal poderoso para recuperar também o emprego, que é o grande drama da crise que nós vivemos e começamos a nos recuperar no ano passado. E hoje a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo divulgou também a intenção de consumo das famílias. A Flávia Grossi está conosco no Rio de Janeiro. Flávia, boa noite. Boa noite, Piotr. Uma ótima noite a todos. Essa pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, ela avalia a capacidade de consumo das famílias brasileiras. São avaliados, por exemplo, o nível de renda e também a segurança no emprego. E o estudo mostra que este mês a intenção de consumo no país atingiu 83,6 pontos, um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado e um aumento de 2,3% em relação a dezembro de 2016. Economistas, no entanto, avaliam que esse índice abaixo dos 100 pontos, ele mostra uma recuperação lenta e também uma recuperação lenta no otimismo das famílias brasileiras. Os analistas também falam que o medo de ficar endividado faz com que os brasileiros tenham cautela na hora dos gastos. Este estudo, ele também destaca que o único componente acima da zona de indiferença, que são esses 100 pontos, é o emprego atual, que atingiu 109,6 pontos, o maior índice desde julho de 2015. Piotr. Muito obrigado, Flávia. A chave é exatamente a recuperação do emprego. A recuperação do emprego traz confiança numa velocidade imensa. Mas é exatamente isso que está acontecendo lentamente. Você precisa se recuperar várias outras coisas para ter uma oferta maior de emprego. Embora os índices que a gente tenha visto recentemente do IBGE tem toda uma recuperação da atividade econômica, ou seja, uma recuperação da atividade econômica e da oferta, mesmo que na informalidade de novas vagas de trabalho. E a quantidade de consumidores que buscou crédito nos bancos e financeiras cresceu quase 5% em 2017. A maior alta dos últimos 6 anos e o quarto mais elevado de toda a série histórica iniciada em 2008, de acordo com o levantamento do Serasa Experian. Na avaliação da instituição, o crescimento da renda real, a recuperação gradativa dos níveis de confiança dos consumidores e a contínua queda das taxas de juros e o aumento da oferta de crédito foram os principais motivos para esse resultado em 2017, especialmente para a população de baixa renda. Ou seja, a gente deu uma informação agora há pouco, de alguma forma é contraditória com esta, mas não é. Nós estamos falando de vários grupos dentro da sociedade brasileira, ou seja, especialmente os de baixa renda, houve essa melhora. E a Bolsa de Valores de São Paulo superou os 81 mil pontos hoje durante o pregão pela primeira vez na história, um novo recorde. Os números do mercado financeiro, diretamente da B3, você acompanha daqui a pouco, logo depois do intervalo, aqui no Cenário Econômico. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da B3, o otimismo e as apostas na continuidade da melhora econômica do país continuam. A alta do valor das commodities fizeram com que ações da Vale e da Petrobras hoje tivessem bom resultado. E isso proporcionou também, aliás, tem um detalhe também, o crescimento forte da China nesse início do ano, juntando tudo isso tudo favoreceu a alta do Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que atingiu um novo recorde hoje. Vamos ver os números do fechamento do mercado ali? Está ali, olha, bem acima. Ontem a gente falava que pela primeira vez a Bolsa tinha subido acima dos 80 mil pontos durante o pregão, fechou um pouquinho abaixo dos 80 mil. Hoje não apenas ultrapassou a barreira dos 80 mil, como foi ali, ó, 81.189 pontos, é o mais alto índice do Ibovespa
levando-se em conta tudo que nós tivemos na história do Ibovespa. Uma alta de 1,70%. É absolutamente expressivo esse crescimento hoje. E o dólar caiu 0,37%, cotado a R$ 3,21. A gente está tendo uma alta em várias bolsas do mundo. Há dinheiro no mundo, evidentemente, sobrando em boa parte do mundo e, evidentemente, buscando outras oportunidades de investimento, mas as condições econômicas que o Brasil tem ofertado faz com que o Brasil aproveite esse momento. Em outros momentos da história brasileira, o mundo crescia e o Brasil não. Ou seja, agora as coisas começam a se conectar também para o mercado brasileiro. E o ano começou bem para o comércio da capital paulista, segundo dados da Associação Comercial de São Paulo. E as liquidações de janeiro ajudaram a impulsionar o resultado. Vanessa, conte-nos, por gentileza, sobre esse incremento de vendas do comércio paulistano. Pois é, Piotr, o movimento cresceu 4,3% em média na primeira quinzena de janeiro, na comparação com o mesmo período do ano passado. Mas esse avanço não é generalizado, segundo a pesquisa. As vendas subiram mais de 10%, impulsionadas pelas megas liquidações de duráveis, feitas principalmente pelas redes varejistas, essas vendas a prazo. Aí, na avaliação da Associação Comercial de São Paulo, esse bom desempenho não pode ser projetado para o resto do mês de janeiro, porque essa segunda metade já não traz tantas promoções. As vendas à vista, em compensação, caíram 2% no período. Produtos de menor valor, como calçados, roupas e adereços, acreditem, tiveram vendas prejudicadas pelo tempo. Segundo o levantamento, os dias chuvosos desestimularam o consumidor a gastar nessas lojas. Na avaliação da Associação Comercial de São Paulo, o varejo vem tendo um crescimento consistente e irreversível, mas ainda insuficiente para recuperar as perdas passadas. Isso porque, segundo a associação, nas 2 primeiras semanas de janeiro de 2017, as vendas caíram 6,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, Piotr. Muito obrigado, Vanessa, está aí. Bom, vamos falar de um outro assunto que é extremamente importante para a recuperação do comércio em níveis ainda mais elevados. Ou seja, o que a Associação Comercial poderia ter chamado não de insuficiente, e sim de suficiente. É exatamente o custo do crédito no Brasil. A Federação Brasileira dos Bancos está estudando ações para melhorar as condições do cheque especial, uma das modalidades de crédito mais caras do país, perdendo apenas para o rotativo do cartão de crédito, que no último mês, o cartão de crédito, estava em 321% ao ano. 321%. Ou seja, você empresta dinheiro no cartão de crédito, não paga por algum problema, evidentemente você vai pagar 321% ao ano. Segundo a Febraban, as medidas em estudo visam melhorar o ambiente de crédito no país e reduzir o spread. Ou seja, nós estamos falando de uma expressão que foi usada justamente pela Febraban, melhorar o ambiente de crédito, que ele realmente não é exatamente associado às boas práticas de comércio em nenhum lugar do mundo. Levando-se em conta que essa redução do spread, que é a diferença entre os juros cobrados no crédito e pagos nos investimentos que os bancos cobram, está extremamente alta. Em dezembro, os juros do cheque especial estavam em 295,48% ao ano. A taxa é a menor desde julho de 2016, quando ficou em 293% ao ano. Taxa menor não quer dizer taxa baixa, ou seja, baixou um pouquinho, mas nós estamos falando de uma taxa ainda altíssima. Bom, tudo isso é o que a Febraban está pretendendo justamente para tentar melhorar o que ela chamou de ambiente de crédito. O fato é que nós temos dados positivos do comércio, melhores do que tínhamos, por exemplo, no mesmo período do ano passado, na indústria, de previsões de crescimento do PIB, e o Banco Central dando sinais de que pode mexer justamente nessa absurda taxa de juros dos bancos. O economista Fábio Pina, da FEComércio São Paulo, está conosco. Pina, bem-vindo. Feliz Obrigado. Ano Novo. Feliz Ano Novo para todos. Teremos um ano feliz. Eu acho que Você participou conosco da série especial de previsões para a economia deste ano. E temos toda essa série de dados aí. Evidentemente que nós temos uma trava ainda nesse país, que é justamente o emprego. Esse não recuperou o que deveria recuperar, levando-se em conta o tamanho da perda. Mas nós temos um fato que nada vai acontecer por acaso. Há toda uma preocupação de fazer as coisas de forma consistente e no longo prazo. O que é um avanço, mas requer uma demora maior, um tempo maior. O que nós vamos chegar no emprego em que momento, levando-se em conta a atual situação? A ironia é o seguinte, fazer as coisas da forma correta
demanda tempo, e o que a gente não tem é tempo. Eu digo, o cara que está desempregado, ele não quer entender muito de economia e de macroeconomia, ele vai te dar uma resposta que não serve conceitualmente, mas que é que é socialmente muito palatável. Mas eu estou desempregado, eu não tenho tempo para esperar. Agora, na prática, a gente sabe que se a gente tentar acelerar esse processo, vai dar uma trombada. O que eu digo acelerar? A gente tem que crescer com medidas razoáveis. Não adianta o governo sair soltando crédito com a dívida pública do tamanho que tem. Isso vai custar mais caro ainda. Isso vai aumentar juros, vai retirar a confiança das empresas, do empresário e vai reduzir o emprego no longo prazo. Eu posso ter um efeito de curtíssimo prazo, mas um efeito é muito ruim de longo prazo. Ou seja, então, medidas artificiais não funcionam. O emprego é sempre o último a reagir, seja aumentar o desemprego demora mais, quer dizer, a economia já começa a cair, entrar em recessão e o emprego demora um pouquinho para reagir, e também o oposto é verdade, infelizmente. A economia já está crescendo, a gente cresceu a 1%, a Federação do Comércio tinha essa projeção de 1% desde o começo do ano passado. Eu me lembro que você fez menção disso. Nossa projeção é de 3% para esse ano, talvez seja mais do que isso. Isso já seria suficiente para eu começar a recuperar emprego, até acelerar um pouquinho, mas o fato é o emprego está se recuperando gradativamente na medida do possível, do que nos parece razoável. Não é improvável que a gente tenha uma criação de 1 milhão de postos de trabalho esse ano. Então, é algo importante. Tudo isso vai ser, se a gente não fizer nenhuma besteira, o país, não fizer nenhuma besteira ao longo do caminho, não se excitar demais, o brasileiro o Brasil tem um problema que ele acaba sofrendo muito com o próprio sucesso. Então esse sucesso faz com que a gente relaxe um pouco, não faça reformas e não adote medidas que talvez sejam necessárias. Isso pode restringir o crescimento de longo prazo. Então, não fazendo isso, a gente vai gerar 1 milhão de empregos esse ano e, mais importante do que isso, a gente vai gerar condições para continuar gerando emprego nos próximos anos. Isso é que é muito importante. Não adianta gerar 1 milhão de empregos esse ano e perder 1 milhão no ano que vem. Claro. Né? O ideal é gerar 1 milhão, 1 milhão e 200 mil empregos pelo menos por ano e até um pouquinho mais do que isso, mas ao longo de muitos anos. Política econômica de longo prazo com expansão. Com expansão para você poder crescer 3 a 4%. Já terminamos o ano passado crescendo a um ritmo de mais de 3%. A gente está falando de 1 no ano, mas o último trimestre vai ter crescido mais de 3% em relação ao último trimestre de 2016. Então o ritmo da economia, que a gente está vendo nesses dados da indústria, do varejo, né, de serviços, é um ritmo de 3%. Espera um pouquinho. Você falou que no último trimestre você imagina que poderíamos ter crescido 3% em relação ao último do outro ano, do ano de 16. Aí que você faz menção ao ritmo de crescimento de 3% que a gente espera que se confirme durante o ano todo agora. A gente começa com uma inércia maior. Nós não estamos crescendo a esse momento. Quando a gente fala o PIB do ano passado cresceu 1%, dá a impressão que nós estamos crescendo a um ritmo de 1% nos últimos meses. Não. Entendi. O ritmo comparado ao ano anterior é superior, é 2,5%, 3%. Então a gente já entra o ano num ritmo de crescimento de 3%. As condições melhoraram do ano passado para esse ano. Isso é evidente, na realidade, do final de 16 para 17 e de 17 para 18. O que a gente tem que fazer? Garantir que isso continue a melhorar. O meu receio irônico é aquele quando a coisa começa a dar certo, a gente relaxa e tira o pé. Não pode. Aí justamente que a gente tem que insistir nas reformas, insistir nos ajustes. Esses ajustes são impopulares, mas necessários. Eu costumo fazer eu não gosto muito de usar a figura de linguagem, porque é meio comum, meio simplório. Mas é você ir ao médico, o médico falar que você tem que tomar um remédio amargo, você não querer tomar. É amargo, é óbvio que é amargo, né? Ou que tem que tomar por 14 dias, toma 7 dias, já estou exatamente, que... perfeito. Eu tomei 7, já estou bem, agora não adianta, vamos fazer a lição de casa inteira, porque o benefício é muito bom. Bom, aproveitando a sua figura de linguagem com relação ao médico e aos medicamentos, a gente não teve uma gripe, a gente teve uma pneumonia. Enorme, e pneumonia só sara com o tratamento completo. Longo, repouso. E não pode parar no meio do caminho, porque senão volta tudo. É mais ou menos isso. Até pior, exatamente isso. Se a gente tentar fazer uma magia agora, e o ano eleitoral é sempre perigoso, todo mundo quer magia, né? Eu ia fazer essa menção, então já me permita fazer essa pergunta. Você fez um comentário dizendo a gente pode achar que está tudo bem, já melhorou um pouquinho, então vamos afrouxar. Vamos relaxar. E não pode afrouxar em algum momento. O Congresso ainda se mostra reticente à reforma da Previdência, apesar do texto ter sido desnutrido um bocado. O texto é mínimo hoje. O próximo presidente provavelmente vai ter que conversar de novo sobre a reforma da Previdência. E se não for o próximo, o seguinte não vai ter alternativa. O próximo não escapa. Bom, nós temos aí. Mas isso aqui é necessário para se ter a continuidade dessa expansão e do crescimento. Lento, progressivo, mas de longo prazo. Muito bem. E nós temos uma eleição.
toda vez que o problema do Brasil, se olhar para a história, é o solavanco, né? Os altos e baixos. Porque Sim. quando você sobe, tudo bem, a sensação é maravilhosa. Gostosa. Mas o tombo, na volta de novo, a gente nunca recupera tudo que a gente perdeu. Essa percepção, você imagina que já chegou à população de entender que a aventura política dá errado? A história de que consumo é vida se você tiver crédito no longo prazo. Se você tiver no curto prazo, dá errado, não é? O brasileiro tem um problema de expectativa de lidar com o longo prazo. Não é à toa que as taxas de juros são tão altas. A gente fala dos bancos, mas o consumidor tem um enorme papel de irresponsabilidade muitas vezes. Ele também aceita pagar 300% ao ano. Né? Tem vários outros problemas, não é só o consumidor tal, mas o brasileiro tem uma pressa enorme e essa pressa é inimiga do longo prazo. O jovem de hoje destrói o idoso de amanhã. Eu, como jovem, se eu sou muito afoito, eu destruo a chance de eu ter uma velhice mais tranquila. Então a gente tem que entender que as coisas são paulatinas. Eu querer fazer tudo hoje vai complicar a minha capacidade de fazer no futuro. Mas eu acho que a população tem entendido gradativamente. Todas as aventuras populistas, o que é uma aventura populista? É prometer o céu na terra, sem ter condições de fazer. Elas terminam muito mal. Vou dar um exemplo óbvio. Olha a Venezuela, hoje o que está acontecendo lá. Não vou falar nem do aspecto político, vou falar do aspecto socioeconômico da Venezuela. A Venezuela foi destruída economicamente. Porque havia uma visão de que a gente podia consumir ad eternum cada vez mais sem nenhum problema. Isso foi acabando, hoje a população se favelizou em grande parte da Venezuela, o governo não tem mais condições, nós estamos esperando algo muito pior acontecer, infelizmente, naquele país. Então a aventura populista, a Margaret Thatcher falava assim, a aventura populista ela dura até acabar o dinheiro dos outros. Quando acabou esse dinheiro, a gente vai ter que ir agora, vamos ter que todos trabalhar. Eu acho que a população entende, uma boa parte da população já entendeu que a gente tem que fazer alguns sacrifícios. O problema é sempre, a resposta é sempre, mas eu vou ter que fazer o sacrifício? E o governo? Ele tem dado alguns sinais que fez o sacrifício também. Se o setor público não entender que ele tem que dar os sinais que ele também está cortando e mais ainda do que a população não vai acompanhar. Não adianta falar, vocês vão fazer o sacrifício para a gente manter esse tamanho que a gente tem. Não adianta. Eu acho que algum sinal está sendo dado nessa direção. E acho muito bom que seja um governo impopular. Ele não tem que se preocupar com a popularidade. Então talvez não seja tão afeito a aventuras eleitoreiras. Talvez isso seja bom. Isso nós temos visto, porque parece que a popularidade não é uma preocupação do Planalto. Ainda bem. Na realidade é muito bom. As medidas de reforma, aliás, a proposta do governo de reforma era muito maior do que essa. Era maior, vai chegar em algum ponto, eu acho que essa tem que ser aprovada e o sonho seria o seguinte, o ideal para o país hoje, para a sociedade, não para mim, não para você, não para o governo, o ideal seria aprovar o que está aí, que é possível hoje, que é uma proposta que garante 60%, 65% do que era esperado, né? Eu acho que isso já estava na cabeça de quem montou a proposta, que ia ter que negociar, e um candidato, alguns candidatos que se propõem a continuar as reformas. Porque aí o mercado vai se sentir tranquilo. As pessoas falam, e o mercado? Qual é o problema? O mercado não tem que se sentir tranquilo. O mercado se sentindo tranquilo, continua investindo, continua gerando emprego, continua gerando renda. O mercado chama-se emprego. Se ele não tiver bem, não vai gerar emprego. Cara, é exatamente. óbvio. A ideia de falar assim, o mercado e dane-se a população. Não, se o mercado for bem, tudo que o empresário quer é empregar mais. Tudo que o banco quer é emprestar mais com risco menor. Isso é evidente. Agora, se eu tiver a desconfiança, o que acontece é que empresas não vão empregar, não vão investir. Se eu não tiver confiança de que eu vou continuar um processo até este setor público brasileiro, que é muito inchado, ter um tamanho adequado, as empresas vão falar ou eu ou o governo. Se eu tiver que aumentar a carga tributária, por exemplo, porque eu não fiz reforma da Previdência, não reduzi o tamanho do Estado, as empresas vão deixar de investir, porque senão elas vão ter que pagar um volume de impostos maior. E o consumidor também vai consumir menos. Nesse caminho, Pina, não houve uma certa desregulamentação? Por exemplo, os bancos cobraram os juros que quiseram. Sim. São juros extremamente altos. Em alguns casos são absurdos. Não falando disso. Ano passado a gente falou em 500% no cheque, no cartão de crédito. Ou seja, não houve ali também. Agora a Febraban não está tentando fazer uma meia-culpa de falar, olha, precisamos olhar de novo, porque a realidade hoje econômica é muito diferente, mas a queda dos juros dos bancos não caiu na mesma proporção. Não cai. Eu tenho alguns colegas lá que eu admiro bastante na Febraban. Longe de mim falar que os bancos não têm lucro. Mas acontece o seguinte, nós temos um grande tomador na economia que é o governo. Ele pega uma enorme quantidade de dinheiro, sobra muito pouco para o banco emprestar. Segundo, o consumidor que vai tomar dinheiro no cheque especial está fazendo errado. Ele não deve tomar no cheque especial, ele deve sentar antes de fazer isso com o gerente dele e ver quais são as opções. Para o gerente também é interessante não matar o consumidor.
Não adianta ele ter um consumidor quebrado que não possa pagar inadimplente. Então, acho que os bancos têm que fazer sim um meia-culpa, a Febraban está fazendo isso, vamos coibir o exagero, mas eles também não exageram só porque querem, eles exageram porque tem um grande tomador que tem que fazer reforma e reduzir o tamanho do Estado para tomar menos dinheiro e sobrar mais para o setor privado. Tem o setor privado que tem que ser menos leniente e menos condescendente com taxas de juros enormes, né? Então a gente tem que fazer uma conversa entre todos. Não adianta só dizer só os bancos não vão resolver o problema, só o consumidor também não, só o governo não. A sociedade tem que começar a sentar e ver quais são os reais problemas do Brasil. E acho que isso está sendo feito, gradativamente, mas está sendo feito. Eu também tenho essa percepção, isso me parece mais claro. Pina, obrigado. Imagina, de novo, disponha. feliz ano novo. Para vocês também. Fábio Pina, economista da FEComércio, conversou conosco sobre as perspectivas, levando em conta, evidentemente, todos os dados desses primeiros dias agora de 2018. O cenário econômico termina aqui, daqui a pouco, os corredores do poder, diretamente de Brasília. Daqui da Bolsa de São Paulo, hoje com um recorde acima de 81 mil pontos. Eu termino. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite e até amanhã.